Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos o texto da irmã Teremar Lacerda. O nome dela é Teremar Lacerda Rocha. Ela é missionária, poetisa e escritora. Ela é Magister em Missiologia, graduada em Teologia, formada em Educação Religiosa e Música Sacra, técnica em piano, harmonia, vocal e instrumental. Ela é de Osasco, aqui de São Paulo. E ela escreveu um texto chamado Na Casa do Oleiro. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Bom, quando nós fazemos a leitura bíblica, juntamente com o texto que foi escrito, tanto faz sozinhos ou acompanhados, nós temos aí um crescimento do nosso lado espiritual, da nossa vida cristã. Nós somos inspirados, exortados e edificados, e além disso nos engajamos cada vez mais com a missão de Deus. Que é impossível ler a palavra e não crescer, né, irmãos? Então, como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Teremar. Então, o que eu vou fazer? Vou ler, contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Para que possamos sermos dirigidos pelo Eterno, vamos orar. Pedir a Ele que nos mostre aquilo que de fundamental precisamos aprender hoje. Ó Jesus, em Teu nome pedimos que Tu nos ensines a grande lição, que é a lição do oleiro, que nós possamos compreender, guardar no nosso coração, compartilhar e praticar. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto está em Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler apenas 6 versículos, os 6 primeiros do capítulo 18, tá bom? E vai falar do vaso nas mãos do oleiro. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então, Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Bom, irmãos, então o versículo escolhido é o 4, que diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ora, nesse pedacinho aqui que a gente leu da palavra de Deus, o que Jeremias faz? Ele vai lá onde se fabrica os vasos, né, na olaria, para entender aquilo que Deus ia falar através dele, a mensagem que ele ia receber. E o que Deus faz então, né? Deus pede que ele vá até lá porque ele quer usar o que está acontecendo lá na olaria como metáfora, como ilustração para que a palavra dele seja entendida. Então, Jeremias se inspirou e compreendeu aquilo que estava acontecendo, e ao mesmo tempo ele usou esse significado aí para demonstração divina. Então, por isso que essa mensagem chegou até nós assim. Ora, Jeremias notou que era impossível que aquele homem, aquele artesão fizesse uma peça sem ter que desfazê-la. Por quê? Porque ela estava com defeito. Então, para ele consertar o defeito, ele tinha que desfazer aquele vaso. Não dava para fazer aquele vaso com perfeição se ele não desmanchasse, porque ele estava com defeito. Pode ser que tivesse algumas pedrinhas, pode ser que o barro não estava na consistência certa, pode ser que tivesse algum problema lá na roda, pode ser que tivesse problema dentro ou fora
da engenhoca lá para fazer. Bom, tudo tem a ver com a confecção do barro. A falta de prática do oleiro, a falta de cuidado. Eu vou até contar para os irmãos uma experiência. Eu fiz algumas aulas para aprender a fazer coisas de barro. Mas eu não tinha nem interesse, nem gostava e nem tinha habilidade. Então, toda vez que eu fazia um vaso, era preciso falar para minha mãe que aquilo era um vaso, porque não parecia com nada. Então, muitas vezes, se a gente não tiver perseverança, não tiver atenção, cuidado, não tiver discernimento no que está fazendo, aquilo não vai dar certo, né? E você precisa dizer para os outros o que aquilo significa, de tão mal feito que fica. Então, o que aconteceu ali? O oleiro, ele não desistiu. Ele desmanchou, ele perseverou, fez outro vaso e transformou aquele barro que era bruto em outras vasilhas. Então, ele pegou o barro bruto, fez outros vasos, e aquele que não estava bom, ele desmanchou e fez de novo. E isso é uma coisa muito importante para a gente prestar atenção. E a irmã Teremar Lacerda, ela conta que ela tinha curiosidade de conhecer uma casa de oleiro, uma olaria, né? Ela queria saber como funcionava aquela engrenagem, aquela engenhoca. E ela teve a oportunidade de ir para a Ilha de Marajó, e lá tem muitos artesãos que fazem vasos de barro, né? E aí ela foi com o marido dela conhecer como que era uma olaria, como que eles trabalhavam. E ela conta que viu o oleiro com muita técnica, muita simplicidade, mas muita técnica, que ele fazia um vaso atrás do outro, muito rápido, muito bem feito. Então tinha vasos que eram pequenos, outros grandões, uns muito lindos, outros comuns, enfim. Uns chamavam atenção, outros não. Mas ela percebeu que tinha alguns vasos que depois que eles estavam prontos, eles precisavam ser refeitos, remoldados. E ela pensou assim naquilo que ela aprendeu na Bíblia, naquilo que ela aprendeu com Jeremias e que nós estamos agora aprendendo ou relembrando. Que a gente é como aquele barro na mão do oleiro. A gente também é um barro na mão de Deus, porque Ele domina a gente, Ele nos transforma, Ele cuida das nossas doenças, das nossas tristezas, dos nossos desafios, Ele perdoa os nossos pecados, Ele traz salvação ao nosso coração, enfim. Jesus Cristo nos cobre de graça por meio do Espírito Santo e faz a gente um vaso de honra, um vaso que Ele fica contente em habitar. Mas também tem outra coisa, né? Se a gente não quiser, não tem problema não. Deus não vai fazer isso na marra. Se Deus tenta nos moldar e a gente não adere, né, ao que Deus quer fazer pra gente, Deus simplesmente quebra a gente, desfaz e começa de novo. Não tem problema. Porque os planos de Deus nunca, jamais serão frustrados. Então, que a gente possa economizar o caminho, em vez de sofrer, para que Deus possa realizar os seus projetos, os seus planos através de nós, que nós possamos nos deixar dominar pelas mãos poderosas do eterno oleiro. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. O Senhor traz salvação ao coração, cobre o coração de graça por meio do Espírito Santo e faz a gente um vaso de honra. Bom, irmãos, agora eu vou terminar deixando aqui, ó, o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que somos barro e Deus é o oleiro, para nós, olha, um abraço da super mega, certo? Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, não, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir, dizendo que eu digo todos os dias e é que é importante que você se lembre. Não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã, não importa. Lembra do seguinte, você não precisa ter medo, porque Deus já está lá.